Graça e paz, meus irmãos. Deus abençoe a todos aí, os irmãos queridos e amados do Senhor. Estamos esta manhã aqui colocando diante de Deus a nossa vida, a nossa história e agradecendo ao Senhor por todas as coisas. Gostaria nesta manhã de colocar diante do Senhor a nossa vida e agradecer em nome de Jesus por mais um dia onde nós estamos colocando a nossa vida nas mãos de Deus, né? Para que Ele venha colocar mais conhecimento e graça nas nossas vidas. Então, livro de Tiago, capítulo de número 3, né? Estamos hoje fazendo o terceiro estudo desse livro e nós vamos falar sobre uma coisa muito interessante, né? Sobre o cuidado que devemos ter com aquilo que sai da nossa boca. O próprio Jesus disse que o que contamina o homem não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai, né? Por quê? Que quando você entende que do poder de uma palavra, quando você entende o quanto você pode ferir alguém com uma palavra, você tem esse cuidado, você tem essa observância, né? Por quê? Porque quando você libera uma palavra, seja muitas vezes como uma brincadeira, seja como um momento de ímpeto, um momento de raiva, isso pode causar dores, mágoa, rancor, né, tristeza, e isso pode ficar na alma da pessoa e contaminá-la, né? Então eu quero que você entenda olha o livro de sabedoria que é do Novo Testamento, que nem eu disse, o livro de sabedoria do Novo Testamento é Tiago, o do Antigo Testamento é Provérbio, não que os outros não sejam, mas eles falam de assuntos do dia a dia e ensinam de uma forma muito clara. Olha só, Tiago, capítulo de número 3. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade, a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Não só põe em chamas toda a carreira que a existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma só boca procede de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar que é doce, o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimentos facciosos, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é
paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Olhe só, queridos. Então aqui ele vai falar de uma coisa que praticamente todo mundo usa, né? Somente a pessoa aí que é muda mesmo, né? Que ela não produz sons, né? Mas hoje, por Libras, né? Por escrita, né? Tem pessoas, as pessoas vão lá e conseguem ainda se expressar, mas não produzem sons. Mas imagine, ele está falando aqui de uma pequena peça, né? De um pequeno órgão do nosso corpo que pode estragar tudo ou pode melhorar tudo, né? Então pense comigo. Se você tem esse poder, se você tem essa autoridade, se você tem essa graça de poder estar se comunicando, pense bem como você se comunica, né? Pense aí agora na sua vida como é que você está usando essa ferramenta que Deus nos deu para atribuir, conquistar, vencer, regular, normalizar, trazer paz, mudanças, transformações. Você está usando ela de uma maneira que vai incomodar, deixa acontecer, ou você está usando ela de uma maneira com autoridade, com sabedoria, discernimento. Pense aí, querido, porque é muito importante nós colocarmos isso diante do Senhor, porque quando nós colocamos isso para a glória do nome de Jesus, nós entendemos que nós podemos levar muita paz, muita graça, saúde e vida para as pessoas, mas também a gente pode trazer uma guerra, uma tribulação, um inferno, como se diz, né? E essa sabedoria que nós temos que pedir, essa sabedoria é aquilo que nos faz saber como nós devemos nos comunicar. Então, eu achei muito interessante porque quando ele vai falar sobre a sabedoria, né, ele coloca algumas coisas antes, né? Ele coloca algumas coisas que a gente tem que pontuar quando a gente vê nas pessoas ou quando a gente está vendo em nós. A gente tem que reconhecer. O primeiro estudo, né, a primeira análise que a gente precisa fazer é em nós. A palavra de Deus ela vai trabalhar primeiro na gente, depois ela vai conseguir trabalhar nas pessoas desde que a gente dê frutos, né? Então, versículo 14, ele vai falar, primeiro ele falou aqui sobre os animais, né, que dão domínio sobre o navio, né, sobre uma fagulha que toca fogo em tudo. Depois ele falou sobre a água doce, a água salgada, e falou sobre uma figueira, né, que produz azeitonas, ou ela não vai produzir, né, ah, azeitonas ou videira, e nem figos, né? Então, ela vai trabalhar dentro daquilo que ela é. A laranja vai produzir laranja, não vai poder fazer maçã, melancia. Então, uma pessoa que diz que é cristã não pode produzir frutos que não sejam de glória. E aí entra aqui nesse versículo 14 que eu achei interessante. Ele diz assim, ó, se pelo contrário, tende em vosso coração, ele está falando para cada um de nós, inveja, amargura, sentimento faccioso, que é sentimento maligno de divisão, de discórdia, né? De querer essas coisas. Nem vos glorie disso. Não é nem para dizer que você é, querido. Ah, mas assim, não, mas eu reconheço que eu sou assim, então pelo menos eu não escondo. Não, isso não é glória, querido, isso é vergonha. Aqui a gente aprende que isso é vergonhoso. Olha só, não mintais. Não mintais. Isso nem mintais contra a verdade. Isso é mentira, é vergonhoso, isso é errado. E aí ele vai dizer que essa sabedoria, ela é terrena, animal e demoníaca. Por que que tanta gente está enganado, achando que está fazendo a coisa certa, achando que está fazendo algo que está trazendo bênção de Deus e no fim está só se envergonhando e sendo envergonhado? Mas ele diz assim, olha, é interessante que ele diz assim no versículo 19, número 17, porém a do alto, primeiramente ela é pura,
pacífica, ela não é, não puxa só para si, mas ela trata, ela é tratável, ela é limpa, ela é plena de misericórdia, ela tem bons frutos, ela é imparcial na justiça dela e sem fingimento. Olha só, sem fingimento. Não adianta. Quem vai pregar o evangelho, querido, não adianta. Se você é invejoso, se você tem isso, aquilo, aquele outro, você não está curado, não está liberto. E eu e você, nós precisamos buscar libertação na palavra, em Jesus, para que ele mude a nossa vida. A gente tem que ser bem crítico conosco primeiro. Às vezes a pessoa diz assim: não, eu sou crítico mesmo com as pessoas. Peraí, mas você usa da mesma base com você? Você é tão duro assim também com você? Você é tão. Chega a ser veemente, essa forma tão forte como você é com as outras pessoas? Então é interessante nós pararmos para olharmos para essas coisas. E quando olhamos, é bom a gente saber o que a gente está fazendo, porque a língua foi dada para aqueles que sabem usar. Então, querido, eu quero nessa manhã buscar não só você, mas primeiramente eu. Nem eu estou explicando aqui. A gente tem que buscar nós, né? Primeiramente nós temos que buscar, temos que desejar ser curados, restaurados e abençoados. Que o Senhor Deus te abençoe. Vamos, nesta manhã, orarmos ao Senhor e pedirmos a Ele sabedoria do alto, para que o nosso coração seja limpo e a nossa língua seja usada de uma maneira sábia, a sabedoria do alto, com as suas condições para que nós possamos estar sendo abençoados. Querido Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos nesta manhã. Deus nos dê, Senhor, essa sabedoria para conduzir a nossa boca, a nossa língua e sermos santificados e abençoados. Produz em nós, Senhor, a tua bênção, santifica, abençoa, guarda as nossas vidas e nos traz, Senhor, a tua bênção sobre nós, que nós possamos analisar a nossa vida, que nós possamos meditar em tudo que estamos fazendo, nós possamos, Pai, pesar em todas as coisas e saber, Pai, que nós precisamos de Ti. Nós precisamos, meu Pai, que o Senhor nos guarde, nos proteja e nos abençoe. Nesse momento, Senhor, te agradecemos, te glorificamos, Pai. Pedimos ao Senhor, Pai, que as tuas mãos estejam estendidas para nós e nos abençoe agora em nome de Jesus. Para a glória do Senhor, nós te agradecemos, Pai. Amém, em nome de Jesus. Amém e amém. Mais uma vez, então, querido, terceiro livro de Tiago, temos mais dois ainda, mais 2 dias. Quero pedir para você se inscreva aí no canal do YouTube, que é onde eu estou postando, tá? Ontem eu avisei que eu estaria postando no YouTube primeiramente, depois repostando para o Facebook. E você pode se inscrever, assistir tanto estas mensagens quanto os cultos ao vivo, quanto as palavras que são ministradas. Inscreva-se aí, esse aqui é de Farroupilha, YouTube de Farroupilha, Getsemane Farroupilha, esse é da Getsemane Bento Gonçalves. Se inscreva aí, venha aos nossos cultos, esteja conosco e continue aí fazendo esse estudo conosco e seja muito abençoado. Que Deus te abençoe, fique na paz, sou o pastor Marcos, estarei esperando por você no próximo vídeo para nós estarmos aí buscando a Deus e adorando ao Senhor. Fiquem na paz, um grande abraço a todos.